Pense nisso. E se tudo o que te ensinaram sobre conquistar e manter o interesse de uma mulher estivesse errado? E se, ao invés de correr atrás, demonstrar interesse constante e buscar validação, a melhor jogada fosse exatamente o oposto: ignorá-la? Isso pode parecer contraintuitivo, mas hoje você vai descobrir por que, em muitos momentos, ignorá-la é a estratégia mais poderosa que você pode adotar. Vamos analisar o que realmente acontece na mente feminina quando você não dá a atenção esperada, e por que essa tática pode despertar emoções profundas e inconscientes que jogam a seu favor. E a última revelação que eu vou trazer é, sem dúvida, a mais impactante de todas, porque envolve um mecanismo psicológico que praticamente obriga a outra pessoa a desejar sua presença. Mas antes de continuar, já se inscreva no canal Além da Rede, deixe seu like e comente aqui embaixo. Você já experimentou ignorar alguém e viu o jogo virar a seu favor? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos fortalecer essa comunidade com conhecimento de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Desde cedo, os homens são ensinados que precisam se esforçar para serem notados, que devem demonstrar carinho, interesse e dedicação para serem escolhidos. Mas quem realmente observa o jogo percebe algo diferente. Não são os homens que mais investem emocionalmente, que despertam desejo e respeito. São aqueles que sabem se posicionar como um desafio, que fazem a outra pessoa sentir que precisa conquistá-los. O psicólogo Robert Cialdini, em seu livro As Armas da Persuasão, descreve um dos princípios mais poderosos da psicologia social: a escassez. Quanto mais difícil algo é de conseguir, mais valor damos a isso. É um viés cognitivo humano. E quando você ignora uma mulher no momento certo, o que você está fazendo é se tornar escasso. Você está sinalizando que seu tempo é valioso, que sua atenção não é dada a qualquer pessoa de forma gratuita. E sabe o que acontece? Isso desperta curiosidade, frustração e, acima de tudo, interesse. Quando você não reage às provocações, não se desespera para manter contato, não busca validação constante, você se coloca automaticamente no controle da interação. Você vira o prêmio. Mas vamos além. Vamos entender o que acontece no cérebro feminino quando um homem não dá a resposta esperada. A teoria do reforço intermitente, amplamente estudada no campo da psicologia comportamental, explica por que ignorar pode ser tão eficaz. Diferente de uma rejeição direta, que pode fazer alguém desistir, a ausência de resposta gera um efeito viciante. Isso acontece porque o cérebro humano é programado para buscar padrões e, quando não recebe um feedback previsível, entra em um estado de busca intensa. É por isso que tantas pessoas ficam obcecadas por alguém que as ignora, ou que responde de forma imprevisível. Elas querem entender, querem decifrar, querem quebrar o mistério. E é exatamente aqui que está o poder da indiferença calculada. Mas atenção, ignorar não significa ser rude, grosseiro ou infantil. Há um equilíbrio entre demonstrar autossuficiência e simplesmente parecer desinteressado. A chave está em saber quando aplicar essa estratégia e quando quebrar o padrão para manter o jogo interessante. E esse é o ponto que muitos erram. Alguns homens, ao descobrirem o poder de ignorar, passam a fazer isso de maneira excessiva ou no momento errado. E o resultado? Eles perdem totalmente a conexão e a atração. A arte aqui está no tempo e na execução correta. Agora, pense nas relações que você já teve. Em algum momento você notou que quando parava de insistir em alguém, essa pessoa parecia magicamente voltar a te procurar? Você já percebeu que, ao retirar sua atenção, você se tornava mais valorizado? Isso não é coincidência. É um padrão psicológico. E aqui está algo ainda mais profundo. Quando uma mulher percebe que um homem não precisa dela para se sentir bem consigo mesmo, ela automaticamente sente que ele tem algo que os outros não têm. Isso ativa o instinto de competição e faz com que ela queira a atenção dele ainda mais. Mas calma, ainda há muito mais para revelar. E o que eu vou te contar a seguir é um dos segredos mais bem guardados sobre essa dinâmica. Algo que pode mudar completamente a forma como você interage e se posiciona no jogo da atração. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal Além da Rede. E agora me conta, você já percebeu esse efeito na sua própria vida? Já ignorou alguém e viu a pessoa voltar atrás? Comenta aqui embaixo. À medida que avançamos, a compreensão de como ignorar pode ser uma ferramenta estratégica se aprofunda ainda mais. Muitas vezes, o que nos impede de aplicar essa tática com eficácia é a crença de que a atenção constante é um sinal de carinho e compromisso.
Mas a verdade é que, na maioria das interações humanas, especialmente nas relações mais casuais ou no início de uma possível conexão, o excesso de disponibilidade pode gerar o efeito contrário. Quando você se torna excessivamente acessível, você perde o seu valor. A acessibilidade constante é vista como uma garantia de que a pessoa está sempre por perto, sempre pronta para ser pegada. E essa previsibilidade, na realidade, desvaloriza o seu interesse. Mas quando você se faz escasso, não apenas cria um ar de mistério, como também faz com que a outra pessoa se questione sobre o seu valor. É exatamente isso que gera o desejo de conquistar. Deixe-me te explicar com um exemplo prático. Imagine que você está em uma festa. Você encontra alguém que te interessa, mas ao invés de ir direto até a pessoa e começar uma conversa, você se mantém em um local distante, de forma casual, sem demonstrar pressa. O simples ato de não se aproximar de imediato já cria uma diferença. As pessoas tendem a se aproximar de quem parece não precisar delas, justamente porque não têm a certeza de que a interação está garantida. E mais importante ainda, elas sentem que há algo mais valioso por trás dessa postura. Mas o que isso tem a ver com a mente feminina? A resposta está na dinâmica da atração e na teoria evolutiva. Estudos sugerem que, em um contexto social e evolutivo, os seres humanos, e especialmente as mulheres, estão constantemente analisando o valor dos parceiros em potencial. Esse valor não é medido apenas em termos de status social ou financeiro, mas principalmente pela forma como o indivíduo se comporta e se posiciona. Quando você mostra que não precisa da validação ou da companhia da outra pessoa, você se torna um ser desejável por excelência. Em um estudo conduzido por psicólogos sociais, ficou claro que mulheres tendem a ser mais atraídas por homens que sabem quando ser escassos. Em uma situação de interação romântica, o efeito da escassez é evidente. Quanto mais disponível você está, menos atraente você se torna. Quando você faz o oposto, cria uma atmosfera de desejo. Entretanto, existe um equilíbrio delicado. Não se trata de ser indiferente o tempo todo, ou de ignorar sem motivo. Ignorar, nesse contexto, não é sobre desprezar a outra pessoa, mas sim sobre fazer com que ela perceba que você é alguém que tem o poder de controlar sua própria vida e que ela, por sua vez, precisa fazer um esforço para conquistar seu interesse. Agora, vou te dar uma dica importante. O segredo para fazer essa técnica funcionar de forma ideal é ser imprevisível. Mulheres, assim como homens, não gostam de padrões previsíveis. Por isso, alternar entre momentos de atenção e momentos de distanciamento cria uma dinâmica excitante. A alternância entre dar atenção e se afastar mantém a outra pessoa em um estado de incerteza, que, ao invés de afastá-la, vai apenas aumentar a obsessão e o desejo de estar perto de você. Esse conceito não é novo. Na verdade, ele já foi discutido em profundidade por autores como Robert Greene, que em seu livro A Arte da Sedução, fala sobre o poder de se tornar imprevisível. Greene explica que, quando você se torna previsível, a pessoa perde o interesse. A chave, então, é sempre manter um pouco de distância, dar espaço para que a outra pessoa sinta a necessidade de buscar a sua atenção. Essa ausência é, muitas vezes, mais atraente do que a presença constante. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas isso não pode parecer um jogo cruel? Não pode ser manipulação? É aqui que entra a diferença entre ignorar de forma calculada e ser simplesmente desinteressado. Ignorar com intenção é uma estratégia pensada, um movimento de quem entende como as emoções humanas funcionam. É uma forma de criar uma atração genuína e profunda, porque, ao contrário do que muitos pensam, essa técnica não é sobre fazer a outra pessoa sofrer, mas sobre criar uma expectativa, uma tensão. Vamos parar para refletir. Como você reage quando alguém, em sua vida, começa a dar menos atenção do que você esperava? Você sente curiosidade? Sente um desejo de reconquistar a atenção dessa pessoa? Isso ocorre com todos nós, pois somos motivados por esse fenômeno psicológico de escassez. E quando você aplica isso conscientemente, você faz com que a outra pessoa perceba o seu valor de forma mais clara. Então, ao invés de seguir as normas de sempre, que dizem que você deve mostrar interesse constantemente e ser atencioso o tempo todo, que tal mudar a abordagem? Que tal, em vez de correr atrás, ser alguém que merece ser conquistado? Ao aplicar o princípio da escassez de forma inteligente, você irá despertar emoções muito mais poderosas do que qualquer mensagem de carinho constante poderia gerar. Mas é importante também entender que essa técnica não funciona se você for excessivamente distante ou se agir de maneira fria e desinteressada o tempo todo.
O equilíbrio está em ser alguém que sabe quando se fazer presente e quando dar um passo atrás, criando assim uma dinâmica de atração mútua. E mais uma vez, a imprevisibilidade é o seu maior aliado. Agora, pense nas relações que você já observou. Quantas vezes você viu alguém que parecia indiferente, mas que acabava sendo o centro das atenções? Isso não é apenas uma coincidência. Existe uma lógica psicológica por trás disso. Mas, como prometido, existe ainda mais para ser descoberto sobre como essa dinâmica pode funcionar a seu favor. No próximo segmento, vamos explorar ainda mais as razões pelas quais ignorá-la pode ser a jogada mais poderosa de todas. Agora que já entendemos por que ignorá-la no momento certo pode ser uma estratégia poderosa, precisamos falar sobre como aplicar isso de maneira eficaz e evitar os erros que podem arruinar completamente essa abordagem. Porque sim, muitos homens tentam ignorar, mas acabam falhando miseravelmente. O primeiro erro fatal que destrói essa estratégia é confundir ignorar com frieza absoluta. Ignorar, no contexto que estamos explorando, não significa agir como se a pessoa não existisse, nem se tornar alguém rude ou inacessível. Se você fizer isso, a única coisa que conseguirá é afastá-la completamente. O verdadeiro poder de ignorar está em dosar a atenção que você dá, criando uma escassez controlada que desperta desejo. Vamos a um exemplo clássico. Imagine que você está conversando com uma mulher por mensagens e que ela demora para responder ou te responde com pouco interesse. O erro que muitos cometem é insistir ainda mais, dobrando a quantidade de mensagens, tentando puxar assunto sem parar, como se isso fosse fazê-la mudar de ideia. Mas a realidade é que, quanto mais você pressiona, mais você mostra que sua atenção é barata. A resposta correta? Simples. Pare de dar atenção imediatamente. Suma por um tempo. Mas não de qualquer jeito. O segredo é desaparecer de forma que a sua ausência seja sentida. Isso significa que, ao invés de simplesmente parar de mandar mensagens e esperar, você continua vivendo sua vida de forma intensa e deixa claro, mesmo que de forma indireta, que você tem opções, que está ocupado, que sua atenção não pode ser comprada tão facilmente. E aqui está outro erro comum. Achar que ignorar é suficiente por si só. Não é. Para que essa estratégia realmente funcione, você precisa ser um homem que vale a pena ser notado. Não adianta ignorar se você não tem nada de interessante para oferecer. É por isso que trabalhar no seu valor próprio é essencial. A Red Pill crítica nos ensina que o valor de um homem não é definido por quanto ele agrada uma mulher, mas sim por sua capacidade de se tornar alguém que merece ser respeitado e admirado. Isso significa que, se você quer que a ausência da sua atenção gere impacto, você precisa ser um homem que tenha algo a oferecer. E isso nos leva num princípio fundamental que muitos ignoram: a construção da sua identidade e da sua mentalidade. Homens que têm opções, que são seguros de si, que têm um propósito claro, naturalmente não estão disponíveis o tempo todo. Eles não precisam fingir desinteresse porque já estão ocupados vivendo suas vidas. E são exatamente esses homens que exercem o maior nível de atração. Se você precisa se forçar a ignorar alguém, isso já significa que você está em desvantagem. O ideal é que isso aconteça de maneira natural, porque você está focado em algo maior. A melhor forma de aplicar essa estratégia não é fingir que você está ocupado ou desinteressado. É, de fato, ter uma vida que faça com que você não precise dar atenção o tempo todo. Aqui entra uma das maiores lições sobre esse tema. A mulher que realmente vale a pena vai sentir sua energia. Ela vai perceber que você não está ignorando de forma forçada, mas sim porque você tem objetivos maiores, porque você está no controle da sua própria vida. E isso gera um efeito poderoso. Mas há um detalhe ainda mais profundo nessa dinâmica, que poucas pessoas percebem. A psicologia da escassez funciona de forma ainda mais intensa quando você alterna momentos de presença com momentos de ausência. Robert Greene, no livro As 48 Leis do Poder, descreve a lei da ausência e presença. Ele explica que a ausência cria respeito e desejo, mas se usada de forma errada, pode gerar esquecimento. É por isso que, para que essa estratégia seja realmente eficaz, é preciso saber quando voltar. Pense nos grandes artistas e líderes que dominam a arte da influência. Eles não estão disponíveis o tempo todo. Eles sabem quando desaparecer, para que sua presença seja mais valorizada quando retornam. Isso funciona exatamente da mesma forma nas relações. O jogo, então, não é apenas ignorar. É saber criar momentos de impacto. Você pode desaparecer, mas quando voltar, precisa trazer algo novo. Precisa trazer uma energia renovada, algo que mantenha o interesse vivo. E isso nos leva a um dos maiores segredos dessa estratégia. Algo que poucas pessoas entendem.
O poder da recompensa intermitente. Já parou para pensar por que os jogos, redes sociais e até mesmo máquinas de cassino viciam tanto? É porque eles usam um princípio psicológico chamado reforço intermitente. Ou seja, em vez de dar uma recompensa previsível o tempo todo, eles alternam momentos de ganhos e momentos de ausência de recompensa, o que faz com que o cérebro fique ainda mais envolvido na tentativa de prever o que vem a seguir. E é exatamente isso que acontece quando você alterna entre dar atenção e ignorar no momento certo. Se você der atenção o tempo todo, a outra pessoa perde o interesse. Se você ignorar o tempo todo, ela simplesmente desiste. Mas se você souber criar um padrão onde às vezes você dá atenção e outras vezes se distancia, você gera um efeito psicológico profundo. Isso faz com que ela comece a investir mais emocionalmente, pois seu cérebro está tentando prever quando e como receberá sua atenção novamente. E quando alguém investe emocionalmente, essa pessoa se apega. Agora pense. Quantas vezes você viu uma mulher obcecada por um homem que não demonstrava muito interesse? Quantas vezes você viu alguém correr atrás de uma pessoa que não estava sempre disponível? Isso não é coincidência. É um padrão psicológico que pode ser usado de forma estratégica. Mas o mais importante de tudo é que essa estratégia só funciona se você estiver no controle da sua própria vida. Se você ignora alguém esperando desesperadamente uma reação, você já perdeu. Mas se você ignora porque realmente tem coisas mais importantes para fazer, então você já venceu. E no próximo trecho, eu vou revelar o último e mais poderoso princípio dessa estratégia. O que realmente faz a diferença entre os homens que conseguem gerar desejo e os que falham miseravelmente ao tentar usar essa técnica. Se você está gostando do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal Além da Rede. Comenta aqui embaixo. Você já aplicou essa estratégia e viu resultados? Ou você cometeu alguns dos erros que mencionei? Vamos trocar experiências nos comentários. Agora prepare-se, porque o que eu vou te contar a seguir é o segredo final. O ponto-chave que separa aqueles que dominam essa arte dos que ficam no escuro. Agora chegamos ao ponto mais importante dessa estratégia. O que realmente separa os homens que dominam a arte de ignorar daqueles que falham miseravelmente? O segredo final é simples, mas poucas pessoas realmente entendem. Você precisa ser a sua própria prioridade. Até agora, falamos sobre a importância de criar escassez, de não estar sempre disponível e de entender os mecanismos psicológicos por trás da atração. Mas tudo isso só funciona de verdade se você tiver algo maior acontecendo na sua vida. A verdade é que a maioria dos homens que tentam aplicar essa estratégia fazem isso de forma artificial. Eles ignoram apenas para ver se a mulher reage, apenas para tentar provocar um efeito. E isso é um erro fatal. Quando você ignora apenas como um truque, você ainda está agindo de forma reativa. Você ainda está preso no jogo dela. Os homens que realmente conseguem criar desejo e respeito não são aqueles que fingem desinteresse. São aqueles que genuinamente têm coisas melhores para fazer. Pense em qualquer homem de alto valor. Ele não está conferindo o celular a cada 5 minutos para ver se recebeu uma resposta. Ele não está obcecado com o que uma única mulher pensa sobre ele. Ele está ocupado construindo sua vida, trabalhando em seus objetivos, expandindo suas possibilidades. Esse é o verdadeiro segredo. Não se trata de fingir desinteresse. Trata-se de se tornar alguém tão ocupado, tão comprometido com sua própria evolução, que o desinteresse acontece naturalmente. A Red Pill Crítica nos ensina que muitos homens falham porque colocam as mulheres no centro de suas vidas. Eles moldam suas ações em torno da atenção feminina, como se o reconhecimento delas fosse o objetivo final. Mas quando você faz isso, você já perdeu. O que acontece quando você se torna um homem verdadeiramente ocupado e valioso? Primeiro, você se torna automaticamente mais atraente, porque mulheres percebem quando um homem tem um propósito maior. Elas são naturalmente atraídas por homens que têm um senso de direção, que têm ambições e que não se deixam levar por emoções impulsivas. Segundo, você não se preocupa mais com estratégias. Você não precisa pensar, será que eu devo responder agora ou daqui a 2 horas? Você simplesmente responde quando quiser, porque sua atenção tem um valor real. E o terceiro ponto, talvez o mais importante, você se liberta emocionalmente. A maioria dos homens vive refém da necessidade de validação. Eles querem uma mensagem de volta, um sinal de interesse, qualquer coisa que os faça sentir que estão no controle. Mas quem realmente está no controle? Aqueles que não precisam da resposta. Vamos analisar um exemplo clássico. Um homem que está construindo um negócio, indo à academia regularmente, aprendendo novas habilidades e expandindo sua mentalidade. Ele não ignora mulheres porque quer jogar um jogo.
Ele ignora porque ele não tem tempo para investir em interações vazias. E essa postura cria um efeito psicológico poderoso. Robert Greene explica que as pessoas valorizam mais aquilo que sentem que podem perder. Isso se aplica em negócios, amizades e, claro, relacionamentos. Quando uma mulher sente que sua atenção não é garantida, ela passa a valorizá-la muito mais. Mas existe um detalhe importante. Você precisa estar disposto a ir embora. O erro fatal que muitos homens cometem ao tentar essa estratégia é achar que podem enganar a mulher fingindo desinteresse, mas na verdade ainda estão emocionalmente dependentes dela. Se você não estiver 100% pronto para seguir em frente caso ela não corresponda, então você não está realmente no controle. E isso nos leva ao ponto final. Abundância. A abundância não significa ter várias mulheres à sua disposição. Significa ter um estilo de vida tão rico em propósito e significado que nenhuma interação isolada pode abalar sua confiança. Um homem que vive em abundância não se apega a uma única possibilidade. Ele sabe que sempre existem novas oportunidades. Esse é o verdadeiro despertar. A Red Pill crítica nos alerta sobre o perigo de colocar o desejo feminino como o eixo central da vida de um homem. Você não pode se definir por isso. Você precisa se definir pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento, por aquilo que você está construindo. No final das contas, ignorá-la não é sobre manipulação. É sobre liderar sua própria vida. Quando você assume essa mentalidade, tudo muda. Você para de buscar aprovação, para de se importar com joguinhos, para de tentar calcular cada movimento. Você simplesmente se torna alguém valioso. E isso, por si só, faz com que mulheres percebam sua presença de maneira completamente diferente. Agora me diga, você já aplicou essa mentalidade na sua vida? Você já percebeu a diferença entre agir por necessidade e agir por escolha? Quero saber sua opinião nos comentários. E se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal Além da Red e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso.